Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais uma temporada do Ex-Tinderela na Gringa, agora em Perfect Match. E antes que eu esqueça, eu não posso deixar de agradecer a seguidora Angélica, né? Que foi ela que deu a ideia desse nome, desse quadro. Achei que tem tudo a ver, assim. Na verdade, tá meio assim, bagunçado, né? Não era essa a minha intenção, gravar desse jeito, mas é porque aconteceu um imprevisto. Era pra eu voltar pro Canadá, agora é dia 17, e eu e o Jonathan testamos positivo pra Covid. Então a gente vai ter que ficar aqui até dia 29. Então eu estou improvisando aqui um estúdio aqui no Airbnb que eu estou, pra não deixar de postar pra vocês, porque eu havia prometido que em janeiro a gente ia começar a nova temporada. Tem muita coisa nova vindo pra vocês aí, mas eu só quero contar pra vocês um pouco de por que a gente decidiu trocar o nome nesse primeiro episódio. Como eu expliquei, eu queria poder abordar temas mais sérios, como desse vídeo aqui. Pelo nome ser Tinderela na Gringa, eu sentia que tinha mais uma conotação de humor, assim, sabe? E também eu sei que muita gente tem uma visão negativa sobre o que é o Tinder, né? Muita gente acha que é só pra sexo. Eu não acho que seja. Eu conheci o Jonathan no Tinder e a gente tá junto já vai fazer 7 anos. Mas tem pessoas que preferem não ser associadas a esse aplicativo. Então, por conta disso, eu decidi colocar um nome mais genérico, onde a gente consegue falar de temas mais engraçados, de temas mais sérios. A gente pode abordar também sobre a romantização, né, que é se relacionar com pessoas estrangeiras. Então, assim, eu espero que vocês gostem da temporada nova. Já tem muitos vídeos aí vindo pra vocês. Não esquece de deixar o seu comentário, que super ajuda aqui no crescimento do canal. E eu estou muito animada, eu acho que vai ser muito bom, muito proveitoso pra todo mundo. Principalmente pra quem mora fora, né, porque tá entrando nessa vida de flerte com os gringos tudo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu tenho 27 anos e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que foi a minha história. Como é que foi o meu relacionamento, que foi realmente de um conto de fadas para um filme de terror. Ai, tia, botei esse celular. Eu gostaria muito de agradecer a Pri por esse espaço, né, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história, contando da minha vivência. Eu realmente acredito que essa vulnerabilidade aproxima, né, as pessoas. E eu queria agradecer você, Pri, por oferecer esse lugar onde a gente pode trocar essa experiência. Antes de começar também eu queria dizer que meu intuito aqui não é realmente de difamar ou de expor ninguém. Eu quero só contar a minha história e como que tudo isso aconteceu, todos os ensinamentos que eu tirei dessa história que me aconteceu. Em dezembro de 2019 eu me formei na faculdade e em janeiro de 2020 eu fui realizar um dos meus maiores sonhos, que era fazer o intercâmbio. Eu sempre quis viajar, aprender a falar inglês. Isso era uma coisa assim que eu via muitos vídeos no YouTube, inclusive aqui mesmo no canal da Pri. Eu ficava sonhando, imaginando quando que ia chegar a minha vez de realizar, de ser essa au pair, né? Mas isso parecia muito distante pra mim por conta da minha realidade, tanto financeira como familiar também. Mas em 2020 eu fui realizar esse sonho. Na época eu namorava um relacionamento longo, até uns quase 4 anos. E na época esse meu ex-namorado super me apoiou pra eu ir pra essa viagem. Ele sabia que era um sonho. E eu fui, sem saber falar inglês muito bem, com muita coragem, muita vontade. Quando eu cheguei lá, com a coisa da distância mesmo, o meu relacionamento foi esfriando e a gente, com pouco tempo, conseguiu perceber que era melhor a gente terminar. A gente conseguiu terminar numa boa, mantivemos um respeito, um carinho, né, um pelo outro. Eu cheguei em janeiro. Em março, começou a pandemia mundial. Coronavirus! Coronavirus! E foi, tipo assim, uma surpresa, um challenge, um desafio muito grande, porque eu cuidava de 4 crianças. E quando eu fechei o match, eu achei que elas iam pra escola, né? E eram 3 crianças e um bebê. Eu fiquei muito, assim, sobrecarregada, foi muito desafiador. E eu fiquei muito carente também nessa época, porque foi muito difícil passar todo esse momento, né, de tensão, longe da minha família. Era a primeira vez que eu me distanciava deles. Já sei que estou sozinha, sem meus pais. E foi nesse contexto que, em junho, eu resolvi baixar o Tinder, que na época era o aplicativo que eu já tinha baixado várias vezes na vida, né? Toda vez que eu ficava solteira praticamente, era o Tinder ali. E na pandemia, então, foi tipo o meu único meio de contato com pessoas diferentes, era pelo celular.
E eu lembro que eu comecei a conversar com uma pessoa, com um cara, e foi a primeira vez que eu comecei a conversar com alguém que era americano. Eu geralmente tinha muitos relacionamentos com amigas e amigos brasileiros. Eu comecei a conversar com um rapaz, eu lembro que ele parecia super interessado, super solícito, e aí a gente combinou de ir num parque. Na época, estavam começando a liberar parques, alguns bares, e a gente combinou de se encontrar num parque. Depois de muito conversar, a gente ia no parque no sábado. Na sexta-feira à noite eu ia sair pra um barzinho com umas amigas minhas, depois de muito tempo que a gente não saía. Eu comecei a falar pra elas que eu teria esse encontro, primeira vez que eu ia sair num date com um americano. Eu tava nervosa, não sabia se eu conseguia falar inglês. E aí elas meio que falaram, por que você não chama ele pra vir aqui então, no barzinho, que tá todo mundo aqui, de repente você fica mais à vontade, né? Tá, vou falar. E mandei a mensagem totalmente despretensiosa no Tinder mesmo. Eu tô num barzinho, você não quer vir? Tô com minhas amigas. E ele resolveu ir. E chegando lá, ele foi super atencioso, super compreensível com o meu inglês, fazendo, né, tô tentando ser o mais legal possível. E começou a me conquistar, né? Ele era muito bonito, bem alto, assim. E eu comecei a me sentir super sortuda de estar com aquela pessoa. E a gente romantiza muito mesmo esse relacionamento com gringo, né? Eu particularmente não tinha vontade de morar nos Estados Unidos, eu tinha vontade mais só de visitar mesmo, eu tinha planos de voltar no final do meu intercâmbio. E eu já deixei isso claro pra ele desde o começo. Eu lembro que eu falei pra ele que eu tinha vontade de voltar pro Brasil, que provavelmente a gente ia ter um relacionamento, se a gente começasse a ficar, né? Eu não tinha vontade de namorar por aquele momento. Apesar de estar bem carente, eu tinha uma noção de que eu ia voltar pro meu país. Então eu não queria me envolver tanto. Claramente não deu certo. Tentei não me envolver, me envolvi. E tô hoje aqui fazendo um vídeo contando dessa história. Eu achei que eu tava vivendo um conto de fadas mesmo. Um rapaz super carinhoso, super atencioso com o meu inglês, me fazia sentir muito especial, se interessava pelas minhas histórias. No início era aquele bombardeio de amor, né? Só que desde o início eu já conseguia ver vários sinaizinhos, as famosas red flags, que eu tanto simplesmente ignorei. Se escute mais, mulher, porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo que eu passei, é a me escutar mais, porque eu paguei um preço tão caro por ignorar todos os sinais e todas as vezes que a minha intuição gritou e eu simplesmente ignorei. A gente começou a sair, mesmo depois de eu falar isso, ele falou, não, tudo bem, mas eu quero ficar só com você, se você quiser ficar com outras pessoas, você fica à vontade, mas eu quero ficar só com você. Eu falei, então tá, quiser ficar só comigo, fica à vontade. Acabei não ficando com mais ninguém, fiquei só com ele também. Com o passar do tempo, a gente começou a, ficar final de semana todos junto, dias de semana ele me buscava no trabalho, a gente começou a fazer umas viagenzinhas juntos, a gente começou a se aproximar muito. Nesse contexto de carência, né, do intercâmbio, a gente começa a colocar, às vezes, a pessoa num lugar muito, muito, muito especial. Quem já fez intercâmbio vai saber do que eu tô falando. As coisas são muito intensas. E os sinais, por mais que estivessem ali, ele ainda era aquele meu ombro amigo. Ele era aquela pessoa que tava ali comigo no final de semana pra me distrair, pra me ouvir, com quem eu podia desabafar. E a gente foi criando essa relação que eu achava que era de amizade, né? E eu fui ficando muito, muito envolvida com ele. A gente foi se apaixonando e os problemas foram aparecendo, que eu vou começar a falar aqui agora. E eu tava nesse contexto de magia, assim, eu tava muito apaixonada. E eu não conseguia ver os sinais que estavam claros pra mim. Desde o início ele já falava pra mim que ele tinha uma ex-namorada muito louca, que tinha inclusive ido na polícia, na justiça contra ele, pedindo uma ordem de afastamento por conta de agressão, mas ele falou que nunca tinha encostado o dedo nela, ela que tinha inventado isso porque não aceitava o fim. E aí eu falei, isso é estranho. Muito estranho, né? Mas não. Eu lembro que o carro dele tinha um negocinho de assoprar, assim, que ele só podia dirigir depois que assoprava isso, como se fosse um bafômetro. Eu nunca nem tinha visto isso. Nos Estados Unidos, quando ele já tinha sido preso por conta de dirigir embriagado. Então, nos Estados Unidos, ele tem esse negocinho, que é tipo um negocinho de você assoprar, de bafômetro mesmo. Ele só podia andar com o carro dele depois que ele assoprasse isso. Tinha várias coisas bem pesadas, tipo... Ele me falou que ele tinha sido preso quando ele era mais novo, por uma briga que ele teve.
E como lá nos Estados Unidos é diferente de aqui no Brasil, lá tem vários estados onde ser preso é muito mais comum do que aqui no Brasil. E eu tentava não julgar ele por conta disso, entendeu? Por conta do passado dele. Eu tentava entender que ele tinha tido uma vida com várias dificuldades, mas que ele estava disposto a melhorar, porque era isso que ele me falava. Eu lembro que a irmã dele tinha entrado com um pedido na justiça contra ele também, e ele só podia visitar a família dele aos sábados. Ele visitava a avó dele, com quem ele era muito próximo, ele tinha um relacionamento ele era muito carinhoso com a avó dele que tinha criado ele. E eu achava tudo isso muito estranho, era uma realidade muito diferente da minha. Como assim, polícia? Os seus pais não... Você só pode ver seus pais, sua família no sábado, sua irmã entrou pro negócio, sua ex-namorada. Eu achava muito loucura. Eu queria acreditar, eu queria que aquilo fosse verdade. E essa é a verdade. E eu paguei um preço muito caro por isso, sabe? Acreditei muito em tudo que ele falava pra mim. Ele tinha tido um acidente de carro pouco tempo antes da gente se conhecer. E ele tinha quebrado o pescoço. Ele tinha uma história super trágica. Tipo assim, ele me contava umas coisas que eu ficava... Meu Deus, se eu não estivesse vendo, eu não acreditava. E mesmo vendo, eu não acreditava. Ele tava fazendo fisioterapia. E não tinha ficado com nenhuma sequela desse acidente de carro super grave que ele teve. Fez cirurgia e tudo mais. Mas ele tinha ficado com problema de dependência em opioide por conta das medicações que ele tomava para não sentir dor. Ele começou a ficar viciado nessas medicações. Isso tudo foi acontecendo no decorrer do nosso relacionamento. Ele foi começando a se mostrar muito agressivo, ele começou a ficar... gritar comigo, me xingar, e depois vinha pedindo muita desculpa, dizendo que ele tinha um jeito muito grosso de ser por conta da vida dele, pra eu ter paciência, mas que eu também não ajudava e botava a culpa em mim. Começou assim, tipo, bem devagar, de uma maneira bem sutil, bem manipuladora, hoje eu consigo ver, e aí sempre vinha depois com flores e cartas e juras de amor, e ele fazia eu acreditar no que ele dizia, ele fazia eu acreditar que ele realmente me amava, ele fazia aulas de português, ele se mostrava interessado em vir pro Brasil, conhecer minha família, e assim a gente foi indo no relacionamento. A gente tinha muitas brigas, onde ele era muito ciumento, muito desconfiado, e eu tentava entender tudo o que acontecia por conta desse passado que ele teve, que sofreu muito. Eu tentava entender todos os traumas dele, tentar olhar pelo lado dele. Não, ele tem problema de confiar porque ele teve esse problema, esse trauma, então eu vou ter que dar uma dose extra de paciência, né? E eu fui tentando, todo o problema que vinha eu arrumava uma solução. E esse foi o meu problema. Mas hoje em dia eu consigo ver que você ignorar o passado de uma pessoa também é errado, porque o passado ele conta uma história pra gente. E eu simplesmente ignorei tudo que ele me contou e fui me envolvendo. E quando eu vi, eu já estava completamente envolvida por aquele relacionamento. O meu ano chegou ao fim do intercâmbio. Eu tinha um mês ainda pra ficar nos Estados Unidos e ele me convidou pra ficar na casa dele nesse tempo. E nesse tempo a gente teve brigas muito, muito, muito feias, onde, assim, ele nunca chegou a me agredir fisicamente, mas ele jogava minhas coisas. Eu cheguei a sair da casa dele, fui para um hotel. Minha família toda ficou desesperada, eu fazendo chamada de vídeo com eles, o que tá acontecendo? A gente teve uma briga, ele disse que eu tava traindo ele, eu não tava. Nossa, minha família sem acreditar. E detalhe, o que tinha acontecido? Essa briga foi quando eu fui morar na casa dele, né? No último mês que eu tava lá. E a gente tinha comprado uma viagem pra Miami, e a minha passagem de volta pro Brasil era de Miami pro Brasil. Então a gente ia ter que fazer essa viagem. A gente acabou fazendo as pazes nessa viagem. Ele me pediu muitas desculpas, disse que ele se arrepende, que ele quer melhorar, que ele queria ser uma pessoa melhor, que ele não queria ter essas crises, mas que por conta dessa dependência química que ele estava tendo, ele não conseguia e acabava descontando em mim. E eu tentei entender ele mais uma vez, mas pedi para ele entrar num programa mesmo de desmame dessa medicação, para ele não ficar dependente disso, né, que estava fazendo mal pro nosso relacionamento. E ele aceitou. Então ele fez esse desmame, né, da medicação. Eu tava do lado dele nesse tempo. Eu voltei pro Brasil e a gente resolveu continuar esse relacionamento à distância. Quando foi em abril, ele veio pro Brasil me visitar. Nesse tempo a gente tinha várias brigas pelo telefone ainda, por questão de ciúme dele, insegurança. E eu o tempo inteiro relevando e escutando coisas que eu não deveria e me culpando e achando que eu que era errada, que
que eu não tava sendo suficientemente clara, que eu tava deixando as coisas, ele se sentia inseguro, a culpa era minha, como se ele tivesse realmente me sugando e sugando a minha personalidade também, porque ele tentava me podar. Eu antes era uma pessoa muito comunicativa, ele começou a achar ruim isso, que eu gostava muito de conversar, começou a pedir que eu parasse de postar tal foto, e eu que achava que nunca ia deixar isso nunca aconteceria comigo, tinha essa visão quando eu olhava de fora, me vi numa situação em que estava acontecendo comigo. Porque às vezes as coisas acontecem de uma maneira muito velada, de uma maneira silenciosa, é o morde e assopra. Por isso que é tão complicado de julgar, porque só quando você tá na pele que você vai saber como reagir. No tempo que ele ficou aqui, a gente teve várias brigas, a minha família não apoiava esse relacionamento, eles sabiam que o meu ex tinha esse traço meio agressivo, eles tinham um pouco de medo dele, e eu achava que não, que o pessoal que não entendia o jeito dele, que as pessoas estavam, tipo, não querendo ver o tanto que a gente estava, a nossa conexão. A gente realmente tinha uma conexão, mas a gente tem como se conectar com uma pessoa de um lado muito ruim, sabe? A gente tem como se conectar pelos traumas. A gente tem como se conectar com uma pessoa pelo lado ruim dela. E eu acho que a gente se conectou por esse lado nosso de medo de abandono, por um lado nosso ruim, sabe? Eu tentei entender ele de todos os jeitos, mas chegou um momento que eu comecei a ver que aquele relacionamento, ele não tava mais saudável. Depois que ele veio aqui pro Brasil, ele me pediu em casamento, lá no Rio de Janeiro, numa viagem que a gente foi tipo um conto de fadas mesmo. Eu achei que eu tava vivendo um sonho, eu era muito apaixonada por ele. Todas essas brigas, tudo isso fazia a coisa ser muito intensa. Então eu achava que era um amor muito grande, entendeu? Quando ele voltou pros Estados Unidos, a gente entrou com um processo para eu entrar com visto, para ir morar lá nos Estados Unidos, que a gente conversou com a minha família e decidimos que era melhor eu ir para lá. Só que nesse tempo em que ele voltou para os Estados Unidos, eu comecei a cair minhas fichas, e comecei a ver o jeito que ele me tratava, o jeito como ele estava sendo agressivo, comecei a reparar que não estava certo aquilo. Quando eu decidi que eu não ia mais aceitar aquilo, resolvi terminar, ele realmente se mostrou uma pessoa, assim, que eu não conhecia, entendeu? Ele não aceitava o fim, ele falava que eu tava terminando com ele porque eu estava com outra pessoa, ele começou a delirar, ele começou a usar muita droga e me mandar vídeos usando drogas, dizendo que iria acabar com a vida dele, que a culpa ia ser minha. Começou a jogar um psicológico em mim tão forte, eu comecei a ficar doente aqui no Brasil. Eu parei de trabalhar, aí eu fui pro psiquiatra, comecei a tomar antidepressivo, ansiolítico, comecei a ter crise de ansiedade. E ele começou a fazer minha vida um inferno, assim, ligar pra familiares, pra amigos, pro meu ex-namorado, pra minha host family. Ele entrou em contato com a minha host family, falando coisas horrorosas, que eu tava traindo ele, e que ele tinha vídeos. Ele pegava vídeos aleatórios de pessoas aleatórias em sites pornô e dizia que era eu. Quando qualquer pessoa confrontava ele falava: olha, não é ela, claramente, olha só, essa tatuagem, olha só, esse cabelo, não é ela. Ele falava que eu tinha feito um Photoshop, que as pessoas... Tipo assim, ele começou a ficar paranoico, tipo, num nível que eu não sei te explicar. É um nível que eu nunca tinha vivido, eu achava que só existia em livro. O quanto vulnerável eu me senti com medo dele aparecer aqui, sendo que eu tava no Brasil e ele tava nos Estados Unidos. Ele falava que ele ia vir aqui, que se eu não fosse dele eu não ia ser de mais ninguém. Começou a falar que ia expor todas as fotos e vídeos que a gente tinha trocado como casal e que ele ia mostrar pra todo mundo. E aí eu cheguei a ter que ir na delegacia da mulher prestar uma queixa contra ele, porque ele não parava de me ligar. Eu bloqueava o número, ele vinha com outro número. E assim, minha vida realmente virou um inferno. Todos os planos que eu achei que eu tinha foram por água abaixo. E no primeiro momento que eu achei que, tipo assim, por que Deus tá fazendo isso comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa, como que eu não vi? Muitos questionamentos, assim, na minha cabeça, como que eu me relacionei com uma pessoa assim? Como que eu não vi isso antes? Uma culpa muito forte. Mas hoje eu sinto que eu tenho que agradecer a Deus por esse livramento, porque podia ter sido muito pior. Eu podia ter voltado para os Estados Unidos, de repente casado com ele, sei lá o que ia ter acontecido da minha vida. Tantos sinais de que tinha alguma coisa errada ali e eu não vi ou não quis ver. E paguei esse preço, né? De ter a minha vida virada de cabeça para baixo, de ter que parar na delegacia, de ter que mudar de telefone, de ter que mudar o nome do meu Instagram. Infelizmente, não tenho culpa de uma pessoa, né, de ter me relacionado com alguém que completamente não conseguiu aceitar o fim. E quantas mulheres acabam pagando com a vida quando acontece isso, né? Quando o cara não aceita o fim. Hoje fazem 5 meses que eu
consegui cortar contato com ele, terminei, mudei de número e graças a Deus tô seguindo minha vida. Ele ainda tenta contato comigo via e-mail às vezes e manda mensagem para amigas também, para familiares, de vez em quando ele manda uma mensagem. Eu sei que ele já tava morando com outra menina um mês depois que a gente terminou, porque ele fez questão de me mandar foto e de me mostrar como ele tava feliz lá já. Eu vi, tipo, meu mundo virado de cabeça para baixo, a pessoa que eu amava, que eu achava que eu ia casar, do nada tava me ameaçando de me divulgar minhas fotos, inventando histórias mentirosas sobre mim. E graças a Deus, os meus amigos, as pessoas que conviveram comigo já conheciam a minha índole. Eu tendo esse contato com esse tipo de relacionamento, eu pude perceber várias coisas. Uma delas é isso de me escutar, que é essa tecla que eu tô batendo várias vezes, que é a mensagem que eu queria deixar aqui nesse vídeo. Às vezes os sinais estão na nossa frente e a gente não vê. A gente tem que ser responsável pela gente mesmo. Eu acabei me expondo a várias situações muito perigosas aí nos Estados Unidos, quando a gente tá fora, principalmente, que a gente só tem a gente mesmo, a gente tem que cuidar da gente. Ficou um grande sentimento ainda de dor, né? Eu não posso dizer que eu estou completamente curada disso, eu estou em processo. E acho que um passo desse meu processo em direção à minha cura é compartilhar, é contar, é estar aqui contando pra vocês. E eu quero me libertar disso, eu quero conseguir me parar de tomar esses medicamentos, que eu tô ainda usando antidepressivo. Graças a Deus, minhas crises de ansiedade já diminuíram bastante. Tô fazendo terapia, tô tentando me cuidar. Hoje, muito do meu processo também é sobre o perdão e me auto-perdoar também por ter me colocado e colocado minha família em contato com tudo isso, né? Às vezes a nossa intuição fala com a gente e a gente não escuta. E presta atenção, porque tem vários sinais de quando a pessoa ela é tóxica e relacionamento abusivo geralmente é um ciclo bem comum, esse ciclo de narcisista, de bombardeio de amor, depois ele começa a te desmerecer, depois vem te difamando. E tudo isso é um ciclo para suprir essa necessidade infeliz que algumas pessoas têm. Todo esse amor que eu botei nele, que eu tava buscando, que eu queria que ele sentisse por mim, só eu podia sentir por mim de volta. Então eu tô nesse caminho de aprender a me amar e todo esse caminho de busca. Muito obrigada por vocês terem ouvido a minha história até aqui. Obrigada mais uma vez a Pri por ter me deixado compartilhar. Por favor, não me julguem muito. Se vocês quiserem me acompanhar mais, eu vou pedir pra Pri deixar meu Instagram aqui e meu canal no YouTube, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus.